essa palavra verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não os conformes com esta era, por isso espera. Aleluia, glorificado seja Deus. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos pertinho de concluir o exercício de 2024 e eu vou fazer uma coisa pela primeira vez neste período. Hoje, 362 dias, né? Ou o dia 362, e eu vou repetir o texto de ontem. Uma razão muito simples. Ontem eu falei bastante sobre o Natal, inclusive a correlação com o Mitra, o mitraísmo e o zoroastrismo, e não fiz como deveria em relação à lavoura de Deus. Então, hoje nós vamos aprender mais a respeito do mesmo texto. A Bíblia é igual aos oceanos. A Bíblia é igual aos oceanos. Os oceanos são tidos como 7 mares. Tem canções, uma série de coisas sobre os 7 mares. E os 7 mares têm uma variação entre 7.000 e 11.000 metros de profundidade. Isto que alguém já conseguiu. Acontece que conseguiram medir 11.000 metros, não explorar aquela região toda. A Bíblia é mais profunda do que os oceanos, ninguém conhece, e entre esses ninguém está eu. O ninguém está aqui, eu sou o ninguém também. Ninguém conhece em profundidade. Então, vou repetir o texto de ontem para falar mais sobre a lavoura, porque ontem eu falei mais sobre as mentiras da religião, o Natal, a forja, a maneira forjada de comemorar o nascimento de Jesus, quando na verdade era um ídolo adotado pelos romanos 300 anos antes de Jesus, e já tinha quem comemorasse o nascimento do Mitra 14 séculos antes de Jesus. Então a nossa leitura é o mesmo texto de ontem, Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 15, versículos 17 a 13. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizam? Ele respondeu, dizendo: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nós vamos falar sobre a lavoura de Deus. O Senhor Jesus tinha ensinado a respeito do trigo e do joio. O Senhor Jesus tinha ensinado a respeito da figueira e da videira. O Senhor Jesus tinha falado a respeito de muitos tipos de cultivo. E agora ele fala sobre a
planta que o pai não plantou. O nosso Deus se revelou a Moisés. Já havia há muitos séculos se revelado aos patriarcas, ou seja, Deus sempre teve a sua congregação, sendo conhecida aqui e ali, ou não sendo conhecida, Deus sempre teve os seus adoradores, e Deus se manifestou a Moisés, manifestou-se posteriormente a muitos dos seus santos, e toda revelação de Deus falava sobre uma certa necessidade de separação. Bom, então era a mensagem de Deus como uma semente divina, uma semente celestial plantada e implantada no coração e na mente das pessoas. Quando se cumpriam aquelas profecias, aí havia manifestação de glória, glorificação ao nome do Senhor, até quando cumpria-se as profecias que eram de correção, porque havendo a correção daquilo que foi profetizado, havendo o cumprimento, mostrava que Deus estava em sintonia com o seu povo, até mesmo provando, até na provação, porque o Senhor não criou o farisaísmo, o Senhor não criou um judaísmo misturado, mesclado, como aquele que era praticado nos dias de Jesus. Ali havia muita filosofia, é tanto que existia um segmento que era chamado os libertos. E o que os libertos faziam? Os libertos corriam nu nas Olimpíadas, os libertos participavam da vida secular, os libertos não sentiam necessidade de cumprir a lei de Deus, porque tinham nascido na Grécia, nasceu em Corinto, nasceu na Macedônia, ou na Galia, a Espanha atual, na França, na Alemanha, lá nas Germânias. Então, eles não sentiam necessidade de cumprir a palavra, ia se misturando. Então, o Senhor Jesus, aqui, defendendo os seus discípulos, porque comiam mesmo, sem lavar as mãos, e ele chama os fariseus de hipócrita e diz que a coisa que contamina o homem não é o alimento, e sim o pensamento, aquilo que sai como uma palavra, como uma mensagem ofensiva, agressiva, mentirosa, lisonjeira, perversa, para envolver as pessoas. Aí os discípulos chamam a atenção do Senhor Jesus para evitar problemas. Mas, senhor, mestre, o senhor sabe, os fariseus ouvindo essas coisas, eles se escandalizam. Eles se escandalizam, e Jesus diz que se escandalizem eles, deixe que se escandalizem. Não é a plantação que meu pai plantou. O Senhor Deus não plantou uma semente de censura, de maldade, de perversidade, de inimizade, de críticas azedas o tempo todo, sem nenhuma compaixão. Não. O Senhor Jesus estava completamente certo enquanto dizia: este tipo de plantação não foi meu pai que plantou. Esta lavoura não é a lavoura de Deus. A lavoura de Deus dá fruto para o bem, a lavoura de Deus dá fruto para a edificação, a lavoura de Deus dá fruto para a vida e não para a morte. Então o Senhor Jesus foi muito claro que aquilo ali não era procedente de Deus. Não foi Moisés quem criou o farisaísmo. Moisés não criou o fariseu, Moisés não criou sinagoga, Moisés não criou nenhuma coisa que viesse contrariar a própria palavra. Então, o Senhor Jesus estava certíssimo. Mas eles vão se escandalizar, que se escandalizem, deixa. Eles podem se escandalizar, porque toda planta, toda árvore, toda plantação que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada mesmo. Então, que seja arrancada agora. E, com respeito à lavoura de Deus,
É em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, o Senhor Deus, que revestiu o Saulo, transformou em Paulo e encheu de graça, diz assim, respondendo àquela questão das divisões lá, de opinião e tal, ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus. Ou seja, quando Deus edifica, quando Deus planta, a semente de Deus não é semente de confusão, de discórdia. A semente de Deus não é semente de ira, não é uma semente de inimizade, não é uma semente de censura permanente. Sim, a semente de Deus, ela faz distinção entre o santo e o profano, entre o que serve a Deus e o que não serve. A semente de Deus frutifica para a glória de Deus e para o bem-estar do homem. Então, eu fui direcionado a ler o mesmo texto para enfatizar a lavoura de Deus. O farisaísmo não era a lavoura de Deus. A revelação de Deus a Moisés não era para criar um grupo de pessoas se sentindo o máximo e desprezando os demais. Assim como as denominações cristãs, uma denominação evangélica não pode, se realmente é uma igreja de Jesus Cristo, não pode se posicionar de uma forma ridícula, achando que só eles estão certos, os demais estão errados. Agora, entre uma organização bíblica que procura seguir a Cristo, que proclama o Evangelho de Cristo, e uma seita que leva o povo a adorar as almas, fazer promessa com as almas do purgatório, adorar o anjo da guarda, adorar ídolos, canonização de defunto, alguns muito infiéis e até criminosos. A maioria dos criminosos que foram usados para matar pessoas na chamada Santa Inquisição, uma maldita polícia do Vaticano, polícia de Roma, polícia do Papado, a maioria daqueles imundos foi canonizada. Por quê? Porque matava pessoas para defender o poder de Roma, a autoridade do homem de Roma, do homem forte de Roma, o ditador de Roma, que não era ditador de Roma, era ditador da Europa e do mundo. Aonde tivesse a força da igreja, ele ditava, excomungando pessoas, impedindo decisões, coroava um rei em detrimento de outro, fazendo politicagem do mais baixo nível. E aqueles que serviram naquele esquema de perversidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi canonizado e virou santo, está no altar, e o povo adorando aquilo. Então, é lavoura que Deus não plantou. Não é a lavoura de Deus. A lavoura de Deus, ela é digna, ela trabalha para a glorificação do nome do Senhor e para a edificação. E não semeia contenda, nem discórdia, e nem tampouco se sente como se fosse único. Porque o nosso Deus trabalha e reconhece todas as pessoas como possíveis adoradores. Por isso é que nós fomos ensinados e instruídos, ide por todo o mundo e pregai a todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo. A lavoura de Deus se ocupa em produzir frutos para Deus. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. É maravilhoso quando Deus fala conosco, quando a gente dá ouvidos e segue. A minha intercessão hoje é pela irmã Terezinha, pela Rafaela, pelo Júnior, pelo José, pela Giovana e pelos familiares deles todos, ou todos os familiares deles. São pessoas que estão conosco há muitos anos. Nós fomos
líderes, lideramos a igreja que elas participam e ficou um vínculo forte, com muito respeito, com muita dedicação. Elas são consagradas e dedicadas à obra de Deus e mantêm este vínculo de amizade conosco. Então, vamos orar ao Senhor, suplicando pela vida, pelo bem-estar da Rafinha, do José, do Júnior, seu paizinho, seu papai, e da irmã Terezinha e da Giovana. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti pela vida, pela salvação, bendizemos a ti, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Agora, Senhor querido, opera, meu Senhor, na vida da igreja, guarda os teus filhos, guarda os teus servos em todo lugar, nos dando, Senhor, a graça para semear e colher, ó Senhor, frutos para a glória do teu nome, frutos para o teu reino, frutos para o teu louvor. Abençoa, meu Senhor, todos os teus servos envolvidos na tua obra, da evangelização, no aconselhamento, na visitação. Ó Deus, abençoa e guarda cada um. Te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Agora, Senhor, te apresentamos a irmã Terezinha, a Giovana, a Rafaela, o Júnior e o seu filhinho José. Guarda eles, meu Senhor. Toma eles em tuas santas mãos. Recompensa, ó Deus, com a bênção dos céus. Pai bendito, Senhor dos exércitos celestiais, ouve, Senhor, ajuda-nos, guarda-nos, que nós possamos perseverar na tua presença, produzindo frutos dignos do teu nome e do teu reino. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!